Olá, eu quero te dar 3 dicas de como você vai recuperar o seu fôlego. Ou, se você não tem o fôlego, como você vai adquirir eles. Eu sou o Daniel Martins e eu vou te ensinar isso agora. A primeira dica é que você tenha paciência. Exatamente, porque se você passou um final de ano diminuindo os treinos, comendo, bebendo, você vai perceber que ficou mais difícil treinar. Então você precisa de tempo, algumas semanas, para recuperar. E se você não tem esse fôlego ainda, não foi por causa das festas, você tem como adquirir ele. É só seguir a segunda dica, que é ter um planejamento de base. O que é um planejamento de base que todo mundo fala? É um período onde você vai treinar, ter mais resistência, permanecer mais tempo em atividade física, fazendo com que você tenha um conforto, que você consiga respirar de forma fácil enquanto executa os treinamentos. Só que só isso não vai resolver. Uma vez na semana você vai precisar fazer um treino diferente. De que forma você vai fazer ele? Você vai fazer ele com muita intensidade. Alguns chamam de HIIT, outros chamam de treino intervalado. Mas você precisa entender que você precisa fazer da seguinte forma. Faz todo o seu aquecimento, prepara o seu corpo e assim que você começar, logo depois ali dos 10, 15 minutos de aquecimento, você vai ficar alternando 1 minuto muito intenso, muito veloz, muito forte, com 1 minuto muito devagar, recuperando o fôlego. O que vai acontecer nesse momento? O seu coração vai disparar e você vai ficar muito ofegante, certo? E aí o seu coração vai estar treinando a recuperar isso de forma mais rápida naquele 1 minuto, que vai ser muito lento, muito devagar, muito leve. Nessa oscilação, o seu corpo vai conseguir fazer isso. E aí é que entra o segredo. Quando você tiver em um outro momento, você consegue recuperar mais rápido. Então se você está de repente lá na subida, ou se você está em algum momento difícil na sua corrida, no seu ciclismo, você vai perceber que de forma muito rápida o seu fôlego volta. Porque o seu coração está treinado a bater, a recuperar o batimento de forma mais rápida. E assim, consequentemente, a sua respiração também volta. A dica número 3 que eu tenho para te dar é que você tem que seguir uma tabela de classificação do seu esforço. A gente chama de tabela de esforço. Ela foi criada por Borg e todos os cientistas usam ela até hoje. Mesmo que você vá lá fazer um teste na esteira com um médico, com um fisiologista, e ele vai fazer você sempre ir progredindo até chegar ao seu máximo, e aí tem as cargas, enfim. Todos esses testes, mesmo os de sangue após esses esforços, você vai ter uma tabela onde você vai classificar o seu esforço de 0 a 10. Onde 0 é não estar fazendo nada e 10 é aquilo que você não aguenta ir mais. Você chegou no seu limite, você está extremamente exausto e não consegue ir além daquele momento. Isso, de 0 a 10, que nota você dá para o seu esforço? Você acabou de pensar em um treino e deu uma nota para ele. Então vamos classificar isso da seguinte forma. A nota 1, 2 e 3 você vai considerar muito leve. De que forma que isso é muito leve? Você passaria basicamente o dia todo fazendo esse esforço dessa forma, ou pedalando, ou correndo. Você conseguiria fazer isso fácil e por quase o dia todo. Isso é uma leve, uma nota leve. 1, 2 e 3. Correto? Aí nós vamos dar uma nota 4 e 5 quando você estiver se sentindo de que forma? Que o seu esforço ainda é leve, não é muito leve, é leve, e esse leve você consegue fazer por horas. O que significa essas horas?
Por exemplo, o longão que você vai fazer no seu final de semana. Para quem pedala, longão aí são 3, 4 horas de pedal. Para quem corre aí 1 hora, de repente até 2 horas. Para quem está treinando para maratona, tá ali, às vezes chega a fazer 30 quilômetros, 3 horas de corrida. Então vamos pensar que isso é muito tempo de atividade, tá? E isso é confortável e a nota é 4 e 5. Senão você não consegue permanecer por muito tempo se isso for mais intenso. Então essa seria uma nota 4 e uma nota 5 de esforço, de sensação em todo o seu corpo. Se você classificar daí o 6 e o 7, de que forma seria? A gente já sairia desse confortável e aí começa a ficar intenso, ok? E de que forma isso vai interferir? Ainda você consegue fazer 1, 2 horas de esforço, mas já começa a ficar bem ofegante. É um ritmo mais ou menos o que você consegue fazer uma prova. Está intenso, está ofegante, mas você consegue manter ali, por exemplo, uma prova de 10 quilômetros, uma São Silvestre de até 15, onde você vai fazer ali 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia. Intenso, que eu digo, ofegante, mas ainda dá para fazer, ok? O pedal também, as provas, pelo menos as que eu conheço, de 50, 40 quilômetros, consegue fazer com esse ritmo. E a gente entraria nas notas 8 e 9, que são muito intensos. E aí a gente sai desse confortável, sai desse padrão de conseguir respirar, de estar apenas ofegante. A gente começa a ficar... a gente consegue falar no máximo palavras, né? Porque são normalmente treinos mais curtos, treinos de tiros. E normalmente quem faz muito isso são quem treina provas curtas e precisa ter muita velocidade. Então usa mais desse tipo de treinamento com essa intensidade. E veja, pode faltar ar no teu treino, só que ele é específico para aquilo que você quer desenvolver. Você não vai conseguir fazer isso por uma longa distância. Por exemplo, uma maratona, uma meia maratona na corrida, ou uma maratona na bicicleta, um longão de 100 km. Você não consegue fazer isso em zona 4, conseguindo falar só uma palavra. Mas você consegue fazer ali 2, 3, 5 minutos de um esforço onde você vai chegar no final e... calma, tem que recuperar. Que é exatamente aquele 1 minuto que eu falei agora de pouco na segunda dica, onde você vai uma vez na semana alternar 1 minuto muito rápido, muito intenso, que vai faltar ar, e 1 minuto para recuperar. Então esse 1 minuto muito intenso é essa nota 8 e 9 que você tem que dar, onde tem que faltar ar no seu treino. Perceba que não está errado em faltar ar no seu treino. Tá certo desde que tenha um objetivo específico e um treino para isso. Não é simplesmente, hoje eu vou fazer rodagem e falta ar. Aí tá errado. E a nota 10, Daniel, quando que ela vem? Quando você simplesmente mantém um esforço absurdo, de muita intensidade, muito esforço, de muita velocidade, para no máximo 30 segundos, ok? E no final ainda não sai, sabe? Não sai a voz, não sai uma palavra, porque foi exausto. Você realmente chegou no seu limite. Essas são as 3 dicas, e essa terceira dica em especial, onde você aprende a respirar, tá? Recuperando o seu fôlego, fazendo isso, eu tenho certeza que você vai superar os seus treinos e começar a progredir e entender isso. Mas não é só isso que vai fazer você recuperar o fôlego, é a forma com que você vai executar e aplicar cada detalhe desse. Para isso, eu te convido para aqui no chat comentar assim, eu quero, e eu vou te mandar um link de um grupo exclusivo onde você vai ter 3 treinos gratuitos toda semana e a gente passa por todos esses momentos durante os treinamentos, e eu quero te ajudar a melhorar e a ser um
atleta diferente, um atleta muito melhor nesse ano de 2020 de forma gratuita. Então comenta aqui se você está no Instagram, no YouTube, eu não sei em qual rede social você está vendo esse vídeo, mas comenta eu quero e eu vou mandar para você o link e você vai fazer parte desse grupo. Já somos mais de 100 pessoas, tanto na corrida quanto no ciclismo, e você precisa estar lá para fazer parte desse nosso grupo.